Olá, meus queridos estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Diante deste cenário de distanciamento e isolamento social, estão surgindo novas metodologias, novas formas de dar aula, de estudar e de aprender. Agora podemos começar o nosso encontro de hoje. O nosso tema de hoje é produção, circulação e consumo de mercadoria. Mas para entrarmos neste assunto, vamos abordar um pouco sobre o que foi o mercantilismo. Eu posso ouvir agora, neste momento, algum aluno me perguntando: "Uai, professora, essa aula é de geografia ou de história?" Gente, essa aula é de geografia. Por quê? Porque a história e a geografia, elas caminham junto, elas estão sempre grudadinhas uma na outra. Podemos observar nesta imagem a seguir algumas figuras que representam o que foi o mercantilismo. Observa bem a figura do barco, o barco ou a caravela, que foi o primeiro meio de transporte mais rápido criado pelos portugueses no século XV, para descobrir o quê? Novos territórios. As caravelas eram as embarcações mais eficientes e velozes e possibilitavam realização de grandes viagens marítimas. Nesta mesma imagem, vocês poderão observar o metal precioso, o ouro e a prata. Você também vai observar a carta de navegação, que era, assim como a bússola, orientava nessas grandes, serviam de instrumento para a orientação dessas grandes viagens. A figura do rei, podemos observar aí também a figura do rei, que ele representa o quê? Ele representa o poder, poder absoluto, tudo estava sob o controle do rei. E a balança? A balança, ela representa o equilíbrio econômico das nações europeias. O mercantilismo é o período das grandes navegações, também conhecida como expansão marítima. Nesta época, iniciou o processo de exploração no século XV. Essas explorações originaram-se quando as nações europeias, como Portugal e Espanha, lançaram-se ao mar, ao Oceano Atlântico, para fazerem comércio na Ásia. E também para trocar mercadoria com as suas colônias já existentes no continente americano. Vamos entender também sobre o que aconteceu no período das grandes navegações. Então, por meio das grandes navegações, teve início o período de transição, ou seja, mudança do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, ou seja, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Vamos entender o que foi o mercantilismo? Foi a primeira fase do capitalismo comercial. Vamos entender por quê? Por quê? Porque foi bem no período em que nós estávamos saindo da Idade Média, onde a economia estava voltada para a produção agrária de subsistência e a fonte de riqueza era a exploração da terra e cobrança de impostos dos servos. Eu preciso entender melhor isso, porque a terra ela se concentrava na mão dos senhores feudais. Então, o que acontecia? Os servos, eles tinham que pagar pela terra. E na Idade Moderna, com o predomínio do capitalismo mercantil, ou seja, o capitalismo comercial, temos novas formas de acumular riqueza, que é com base na compra e venda de mercadorias. Voltando na imagem sobre o mercantilismo, nós vamos perceber algumas características do mercantilismo. Vocês estão observando aí os metais preciosos, que é o ouro e a prata? Foi um dos motivos das grandes navegações, pois trata-se da busca por metais preciosos que até então estavam escassos na Europa.
O metalismo, ele designa-se como um acúmulo de metais preciosos. E a balança comercial é outra característica importante do mercantilismo. Para manter o equilíbrio monetário, isto é, a estabilidade econômica, as nações europeias tinham que exportar mais e importar menos, ou seja, vender mais e comprar menos. O protecionismo também é outra característica do mercantilismo. O protecionismo ele está alinhado junto à balança comercial. Ele tem como objetivo proteger seu mercado interno. Mas de que forma ele vai proteger o mercado interno, professora? Utilizando leis que dificultam a entrada de mercadorias externas, como, por exemplo, aumentando os impostos, para que essas mercadorias não concorram com o mercado interno. Um outro exemplo também é o Brasil, colônia de Portugal, que foi colônia de Portugal. Os portugueses, eles proibiam o Brasil de produzir qualquer tipo de mercadoria que então já fosse produzido em Portugal, para que os povos não deixassem de comprar em Portugal. Também tem outra característica importante, o colonialismo, a dominação da metrópole sobre as suas colônias. As nações europeias como França, Portugal, Inglaterra, Holanda, foram as nações europeias que tinham domínio sobre as suas colônias. Exemplo, o Brasil ele servia de colônia para os portugueses. Com o passar do tempo, podemos observar as mudanças do sistema econômico do modo de produção capitalista. No mercantilismo, a base da economia mercantilista era o acúmulo de ouro e prata, comércio e a indústria. Com o passar dos tempos, podemos observar as mudanças do sistema econômico do modo de produção capitalista. A base da economia mercantilista era o acúmulo de ouro e prata, comércio e a indústria, de onde vem e para onde vai o que consumimos. Trago a concepção da existência de uma cadeia produtiva que conta com a extração de matérias-primas, sua transformação, comercialização e consumo. Todos esses processos no mundo globalizado, eles são realizados em várias escalas, ou seja, uma matéria-prima extraída no Brasil pode ser utilizada em uma indústria na China e, posteriormente, o produto pode ser vendido para a Índia. O mesmo processo pode acontecer na escala nacional. Assim, uma matéria-prima extraída no município do Rio Grande do Sul pode passar por processos industriais em Pernambuco e ser comercializada em São Paulo ou em Rondônia. Assim também pode ser comercializado aqui no nosso estado, o Tocantins. Você agora vai observar cada imagem e vamos entender qual a relação dessa imagem com a produção e circulação de mercadoria, que é o nosso foco da nossa aula de hoje. Você pode observar nessa imagem a extração da madeira. Nesta imagem você vai pensar na produção, circulação e consumo. Em que estágio encontramos esta figura? No estágio de produção, pois a matéria-prima ainda não chegou à fábrica. Vamos lá, observa aí do seu lado alguns produtos que são derivados dessa mercadoria. Vamos lá comigo. A mesa onde você está com seu notebook, o computador, é de madeira? Então, se a mesa que você está usando agora, a cadeira que você está sentado agora é de madeira, então é um derivado desse produto. Nós temos aqui, nesta imagem também, o primeiro estágio da mercadoria. Estamos vendo a produção de algodão da indústria têxtil, que envolve uma grande cadeia produtiva.
Podemos imaginar o transporte dessa matéria-prima até a fábrica, depois o transporte do produto até as lojas e então a distribuição dela nas lojas e até chegar à nossa casa. A indústria têxtil é a transformação das fibras em fio e os fios em tecidos. Agora, observando a imagem, nós temos a produção de cana-de-açúcar. Você conhece alguns produtos derivados da cana-de-açúcar? Vamos aí, pensa um pouquinho no mapa mental de vocês. Um deles são açúcar, o etanol, álcool encontrado em bebidas como cerveja e vinho, bem como na indústria de perfumaria. Na imagem seguinte, temos a foto de uma fábrica, no qual está sendo realizado o processo de produção da matéria-prima, sendo ela transformada e alterada. Agora, observando todas essas imagens que foi mostrada, elas mostram a realização do processo de produção da cadeia produtiva. Todos os nossos materiais podem encontrar na plataforma Homeschool, no endereço www.educaçãopalmas.to.gov.br. Saudade de vocês e um grande abraço. Até a próxima aula.